Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos continuar em oração, vamos rogar aquele que pode nos ajudar nessa manhã. O amado Pai, nós olhamos para Ti, Pai, com os nossos corações quebrantados, com nossa cerviz encurvada. Quem somos nós, amado Pai, para Tu te revelares? Nós clamamos por Tua misericórdia nessa manhã. Não permita que o pregador atrapalhe a Tua palavra. O que nós precisamos, amado Pai, é da unção do Espírito Santo. Que sobre o que fala, sobre o que ouve, seja uma realidade, que o óleo da unção esteja nesse ambiente. Oh, amado Pai, tudo aquilo que o Senhor reservou para nós nessa manhã, que o Senhor encontre caminhos em nossos corações, que pelo precioso nome do Teu amado Filho, aquele que é o amado da nossa alma, Tu ouças essa oração e fale, pois desejamos Te ouvir. Amém. Mas, irmãos, então, nessa manhã vamos dar um passo a mais, como, se não todos, a maioria que está presente aqui sabe que nós estamos estudando uma série chamada Os Cânticos dos Degraus. Já havia dito aos meus irmãos que o livro dos Salmos, ele é composto de 150 salmos. E dentro destes 150 salmos há 15 salmos em especial, que são nominados Cânticos dos Degraus, ou Cânticos de Romagem, ou Cântico dos Peregrinos, ou Cânticos das Subidas. Estes 15 salmos são compostos dos salmos 120 a 134. Espero que os meus irmãos que já têm acompanhado estejam lendo e meditando sobre esses tão preciosos salmos que são os famosos Cânticos dos Degraus. Este é o nosso quarto encontro. Eu lembro que no primeiro tempo que nós tivemos juntos, eu coloquei para os irmãos, aqui a relevância de nós estarmos estudando estes salmos, esses cânticos. Qual a implicação direta? O que estes cânticos podem afetar de modo prático a nossa jornada. E já temos visto que isso tem realmente trazido realidades extremamente experimentais na nossa vida. Disse aos meus amados irmãos o significado daquilo que queremos dizer com degraus. Degraus, escalada, subida, ascensão. Exatamente isso é o significado dessa palavra degraus que está aí dentro do nome que nós colocamos do título maior, Os Cânticos dos Degraus. Disse também aos meus irmãos que toda a estrutura destes 15 salmos, eles apontam para esse movimento de crescimento, esse movimento ascensional. Na realidade, nessa subida ascensional há um progresso, há um avanço, e a questão aqui está para nós o ponto. A nossa vida espiritual, a nossa jornada espiritual é assim. Nós estamos num processo ascensional, num processo de subida, num processo realmente de conhecimento mais e mais do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para você, meu irmão Wagner, a partir do teu novo nascimento, você já foi colocado numa outra escola, numa escola onde, a partir da vida de Cristo, agora você vai crescer. Porque quando você nasceu de novo, você recebeu a vida de Cristo. Você não recebeu o caráter de Cristo, porque o caráter de Cristo é algo que precisa ser forjado em você. Exatamente nesse processo de ascendência é que o caráter de Cristo será formado no seu coração, bem como em cada um de nós. A vida cristã é um avanço contínuo. Se nós não estivermos avançando, se nós não estivermos nesse processo ascensional, nós estagnamos. Muito mais do que isso, nós evoluímos. O que acontece? Nós nos tornamos infrutíferos
E além de nos tornar infrutíferos, nós nos tornamos presas fáceis do nosso terrível arqui-inimigo, o diabo. Um detalhe mais que eu lembro que eu disse para vocês, que estes cânticos, eles eram cantados pelos israelitas, quando eles saíam das mais diferentes partes lá de Israel, e então eles subiam em direção a Jerusalém. Por ocasião daquelas 3 festas principais do povo de Israel, que somam aqui Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, principalmente os homens, então eles saíam das mais diversas partes de Israel e iam em direção a Jerusalém para ali fazerem suas orações, fazerem suas ofertas, fazerem os seus sacrifícios, fazerem os seus cultos e adorar a Deus. É exatamente isso. Só que do ponto de partida onde eles saíam, das diversas partes de Israel, até a chegada, eles enfrentavam diversos tipos de desafios. Havia perigos naturais, havia perigos de bestas feras que poderiam atacá-los, havia perigos de salteadores, ou seja, era um grande desafio a partir do momento da saída deles até chegarem ao seu destino final, que seria Jerusalém, para ali então oferecerem as suas ofertas ao Senhor. Exatamente dentro desse período é que eles então entoavam esses cânticos, para não somente se fortalecer, mas também para que, de fato, através desses cânticos, eles tivessem um contato direto com o Senhor. E o Senhor pudesse, então, ali socorrê-los nessa jornada. E não é diferente para conosco. Nós estamos subindo também em direção à nossa Jerusalém celestial. Aqui é o ponto. Falamos isso na introdução. Depois nós já estudamos o Salmo 120, que é o primeiro degrau, e o Salmo 121, que é o segundo degrau. Para que eu faça um ponto de conexão, faça uma conexão daquilo que nós vamos trabalhar hoje, que é o Salmo 122, eu preciso ainda lembrar de alguns detalhes extremamente significativos daquilo que nós falamos no último encontro. O que verdadeiramente o segundo degrau, que é o Salmo 121, ele nos ensinou que nós devemos sempre ter os nossos olhos fitos no Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ah, querido irmão, querida irmã, se eu aprendesse essa lição, se isso estivesse lá no profundo do meu ser, governando cada passo da minha jornada, como eu seria diferente? Como eu seria diferente? Como que eu preciso aprender essa lição? Porque nossos olhos precisam estar elevados ao Senhor. Vocês se lembram que naquela ocasião eu citei vários textos, e um especial, nós não precisamos abri-lo, lá em Daniel capítulo 4, em especial tem 6 menções, eu vou citar apenas uma delas, que é o versículo 26, e tem uma das expressões mais cativantes do meu coração que eu vejo ali. O céu reina. Se eu soubesse disso, meu irmão Ricardo, se eu soubesse disso, o céu reina, o céu domina, o céu governa. Eu seria tão diferente. Eu estaria descansando nos braços do meu amado Senhor. Por que nós devemos elevar nossos olhos para o céu? Porque o céu reina. Os nossos problemas, nossos desafios estão aqui nos aspectos horizontais, mas o nosso socorro vem do alto. O que o Senhor deseja fazer é ensinar que há uma conexão clara entre a nossa jornada ascensional e o governo do céu. E eu quero citar um texto para vocês que na ocasião eu não citei e creio que vai ser de grande ajuda para nós. É o 4º livro da Bíblia, livro de Números, no capítulo 9. Números, capítulo 9. Aqui nós temos uma descrição muito clara disso que nós estamos falando para vocês, da importância de compreendermos e descansarmos que o céu reina.
Números capítulo 9, a partir do versículo 15. Creio que vale a leitura até o final, versículo 23. Eu vou fazer numa leitura corrida, vocês vão perceber a beleza desse texto e o quão poderoso ele é. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo. Permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Irmãos, esse é um texto para vocês e eu meditarmos. Vocês perceberam a perfeita conexão que Deus estabeleceu entre ele e o seu povo? Eu chamo esse texto aqui como o centro de operações da velha aliança. A maneira como Deus falava para o seu povo era através dessa realidade que acabamos de ler aqui. Havia uma nuvem. E essa nuvem, quando ela estava parada, o povo de Israel não podia partir. Mas quando a nuvem então se movimentava, o povo de Israel deveria se movimentar. Vocês percebem essa perfeita conexão? Então aqui está, de fato, o centro de operações da velha aliança. Uma figura linda, isso é uma sombra maravilhosa daquilo que nós podemos experimentar hoje, com o governo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, trazendo ele todas as realidades do nosso cabeça Cristo Jesus. Pare, sossegue, ande, assim. Ah, como eu preciso discernir isso, como nós precisamos discernir esta realidade. Amado irmão, o Senhor sabe os detalhes da sua vida. Ele conhece todos os movimentos que você pode dar debaixo da sua orientação. E Ele sabe quando você deve ficar em silêncio. Permitam-me citar aqui um irmão do século XX, conhecido como o profeta do século XX, Hayden Wilson Tozer, A.W. Tozer. Ele disse o seguinte, olha que lindo, ele falou o seguinte: Deus habita na eternidade, mas o tempo habita em Deus. Ele já viveu todos os seus amanhãs, bem como viveu todos os seus ontens. Isso é fantástico. Deus habita na eternidade, mas o tempo habita dentro de Deus. E Ele já vivenciou todos os teus amanhãs, bem como todos os teus ontens. Pensando de modo prático, 2 dias antes, eu posso pegar ontem à noite, anteontem, semana passada, Ele já vivenciou tudo isso aqui, ó. Está tudo vivenciado. Já? Porém, vamos pegar de uma realidade de uma semana para cá. Dessa semana para cá, até esse momento que eu estou diante de vocês, há uma história na vida, não é? Ele determinou que eu deveria pensar mal do meu irmão? Ele determinou que eu deveria fazer maledicência sobre uma outra pessoa? Ele determinou que eu deveria ter tipos de atitude que os agradariam? Não, mas ele vivenciou. Ele vivenciou. E na medida em que, na semeadura em que eu mesmo pratiquei, porque eu colho o que eu planto, então eu me encontro nesse momento diante de vocês, e vocês diante de mim. Como está o seu coração?
Como está o meu coração? Ele já vivenciou todos os teus amanhãs e já vivenciou todos os teus ontens. Para onde nós fugiremos? Então a questão é não inerrância, perfeccionismo, impecabilidade, não, porque vocês estão, e não falo isso apenas com efeito de frase, vocês estão diante do mais fraco de todos que estão presentes aqui, do mais carente, do mais necessitado. Falo isso com letra em caixa alta. Mas o que o Senhor deseja é que nós sejamos honestos. Senhor, aqui está, eu pequei contra ti, pequei contra o meu irmão, eu pequei. Porque na medida em que eu tenho um relacionamento de realmente honestidade diante dele, então ele me purifica. Então ele não determina o que eu vou estar pensando do meu irmão, da minha irmã, ele não determina, mas ele vivencia, ele está presente, ele está anotando. Então, querido irmão, querida irmã, isso é algo extremamente importante. Nós precisamos ater nossos corações nesse ponto. A nossa luta pode ser terrena, mas a nossa ajuda sempre virá do céu. Lembra-se daquele texto? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e acharmos graça para que sejamos socorridos em tempo oportuno. Não é olhar para o céu? De onde nós temos buscado o nosso socorro? Aqui está. Então o Senhor deseja que verdadeiramente nós olhemos para isso. E na nossa subida ascensional nós temos visto que nós temos encontrado muitos desafios. Muitos desafios. Isso é uma verdade. Algo que eu quero dizer para vocês, que na nossa jornada ascensional sempre haverá momentos de tristeza e momentos de alegria. Sempre. Sempre nós teremos momentos de batalhas como momentos de refrigério. E nesta caminhada nós seremos levados por vales rodeados de precipícios, muitas vezes imersos na tremenda escuridão. Porém, muitas vezes o Senhor vai nos levar para aquelas altas montanhas, vamos ficar no topo da montanha e vamos ver a beleza, a paisagem, vamos respirar um ar fresco. O Senhor que faz isso. Por outras vezes, o Senhor pode fazer diferente conosco. Ele pode levar no nosso caminho, e esse caminho será um caminho acidentado, um caminho realmente traiçoeiro, um caminho difícil, um caminho que de fato é escorregadio, um caminho que é cheio de espinhos, um caminho que é duro. Mas ele também pode nos levar para uma campina fértil, uma campina onde nós vamos encontrar, sabe, aquelas árvores maravilhosas, árvores frutíferas, vamos encontrar flores. Isso é o desenho da sua e da minha vida, meu irmão. Não é verdade? Que a nossa jornada ela é composta de tristezas e alegrias. Nesse crescimento ascensional, nós passamos por isso. É assim que é o desenho da nossa vida. Aí você fala assim, mas Thomas, uma das partes que você colocou, e principalmente aquela das dificuldades, das lutas, daqueles precipícios, daquelas questões de trevas, parece-me que é a história da minha vida e parece que não sai dessa situação. Parece que está se alongando muito esse processo na minha vida. Eu digo a você, na minha também. Aí, José Luiz, por que ele está demorando, né? Por que ele está demorando tanto na sua vida, meu irmão? Anderson, querido, por que ele demora tanto? Thomas, por que está demorando tanto na sua vida? A resposta de Deus, Ele está caprichando em nós. Amém. Ele está caprichando para moldar o caráter de Cristo em nós. Ele não perdeu o controle da sua vida, meu irmão, minha irmã. Ele não perdeu o controle. Ele não põe a mão na cabeça e fala assim, o que está acontecendo? Não. Pegue o livro de Deuteronômio, capítulo 8, por favor. É o livro adiante de Números. De maneira proposital, estou avançando um pouquinho nessa colocação, porque eu creio que é extremamente importante para nós. Capítulo 8 de Deuteronômio, versículos 2 e 3. Veja o agente que promove a bênção na nossa vida.
Deuteronômio 8, versículos 2 e 3. Recordar-te-ás. A palavra Deuteronômio significa, nomos, lei, deutero, lembrança das leis, daquilo que já tinha acontecido. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto. Esses 40 anos, para o quê? Te humilhar, para te provar, para saber o que estava em teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Se perceber o agente. Então o Senhor, quando Ele nos dirige, quando Ele nos governa, nesse processo ascensional, até chegarmos a Jerusalém Celestial, então Ele permite que os nossos corações sejam provados. Vocês se lembram que numa das considerações do passado, dos estudos do passado, eu falei o seguinte, eu citei aquelas 2 estações, pelas quais o povo de Israel passou, são 42 estações até o seu final. A primeira, Mara, onde eles encontraram águas amargas, eles tinham visto grandes milagres do Senhor, o Mar Vermelho se abrindo, aquelas pragas todas sendo derramadas, eles viram, mas quando eles chegaram em Mara, aquele amargor trouxe o quê? A revelação que havia no coração deles. Eles passaram a murmurar e a lamentar-se diante de Deus. Começaram a murmurar. Então Deus permite mar em nossas vidas, que significa amar, coisas amargas, para que verdadeiramente mostre-se o que há no nosso coração. Mara. Mas na sequência o Senhor é tão bondoso que Ele leva aqueles israelitas para uma outra estação chamada Elim. Tinha lá 12 fontes e 70 palmeiras. Ali eles curtiram pra caramba. Então Deus é assim. A nossa jornada é assim, porque o Senhor tem propósito em nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, estamos em tribulação? Essa é a ideia. Mas eu estou gozando, está uma bênção. Pode esperar, a coisa vai vir, porque Deus nos ama. Deus quer formar o caráter santo do seu Filho em nós. Essa é a grande realidade. Então, existem esses 2 aspectos. Na nossa jornada, ela sempre terá as marcas de todas essas realidades. Este é o caminho ascensional. Estamos avançando. O caráter de Cristo está sendo formado em todos nós. Essa é a grande bênção. E estamos rumo a Jerusalém Celestial. Ele não prometeu para nós um caminho tranquilo, e sim uma chegada segura. Então, a vida cristã, a jornada cristã é assim. Então, nesse estudo desses cânticos, dos degraus, nós vemos todas essas realidades. Volto a falar, eu estou insistindo nesse ponto que está até quase que ligado ao Salmo 121, porque eu vi uma grande necessidade, não só por vocês, mas é o meu próprio coração de estar falando sobre isso. O Senhor é maravilhoso. A jornada cristã, então, ela é carimbada por estas realidades. A grande bênção é que nós não estamos sós nessa jornada. As mesmas aflições, diz 1 Pedro 5,9, as mesmas aflições que estão acontecendo conosco, acontecem com toda a irmandade espalhada por essa terra. Você não é, vamos dizer, essa cerejinha do bolo nesse assunto. Todos nós estamos experimentando esse tipo de provação. O Senhor está quebrando nossos corações. O quão duro sou, o quão muitas vezes resistente sou, como nosso irmão Vladimir orou, quão duro nós somos, como muitas vezes nós somos empedernidos dentro de nós. Você acha que você não é duro, meu irmão, minha irmã? Você é, e eu também sou. O Senhor quer nos quebrantar, o Senhor quer moer essa dureza do nosso coração, para que somente Cristo possa ser manifesto através de nós.
O Senhor está trabalhando com todos nós, porque Ele deseja ter um povo quebrado. Queridos irmãos, o Senhor reina. O céu reina. O céu governa. Se lá no Velho Testamento nós tínhamos o centro de operação lá, agora nós temos quem? Um homem de mãos furadas sentado na cabine de comando desse universo, chamado Jesus Cristo. E esse teu Senhor Jesus Cristo disse o seguinte, Maicon, ele disse assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Todo o poder, toda a autoridade está sobre este que governa esse universo. Esse de mãos furadas, ele governa. Ele não perdeu o controle de nada. Eu lembro do irmão chamado Abraham Kuyper. Abraham Kuyper, ele foi um estadista, ele foi um teólogo holandês reformacional. E ele disse o seguinte, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa vida, sobre o qual Jesus Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Vou repetir, não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa vida, sobre o qual Jesus Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Ele não perdeu o controle de nada. Ele reina. Volto a falar para você, meu irmão Marco, fala a mim também. O que eu devo temer, o que você deve temer, o que devemos temer são os nossos pecados. Isso deve afligir a nossa alma. Porque quando nós pecamos, seja de pensamento, seja em atitude, em atos, então há um problema. O problema já, como o irmão disse aqui na ministração, o problema não são mais nossos pecados, o problema é a nossa rebeldia. Quando nós não confessamos, para pecado tem provisão, tem sangue derramado. Quando eu confesso, então eu sou perdoado. Então nós devemos confessar. Então não é inerrância, impecabilidade, não. É, de fato, uma vida de honestidade diante do Senhor, uma vida de coerência diante do Senhor. O Senhor quer coerência no seu povo. Coerência. O que eu falo aqui deve ser o que eu vivo lá fora. Essa é a coerência. Porque podemos falar muito bem até, tem irmãos que podem falar muito bem, todos podem falar muito bem, mas se a minha vida diz de ser tudo, que adianta? Então nós precisamos desta realidade. Então, dita estas palavras, então nós vamos, Salmo 122, eu tenho duas coisas para falar para vocês do Salmo 122, nós vamos ler, porque é o nosso terceiro degrau, ele vai nos dar duas lições, aliás, há várias lições, mas eu quero destacar apenas duas lições para vocês. Salmo 122, vou ler, são 9 versículos, então estamos no terceiro degrau da nossa jornada rumo a Jerusalém Celestial. Diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz em Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios, por amor dos meus irmãos e amigos. Eu peço, haja paz em ti, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Então aqui está um avanço maior dentro daquilo que nós estamos estudando com vocês, cânticos dos degraus ou cânticos de romagem. E aqui nós temos várias verdades assim extremamente significativas. Mas o que eu quero destacar para vocês aqui é Jerusalém. Jerusalém. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor, pararam nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém, a palavra Jerusalém, né, ela é do hebraico, né, Yerushalayim, significa lugar da paz, ou morada da paz. Então é extremamente importante que nós saibamos o seu significado. Tá? Jerusalém era o lugar
físico de adoração do povo de Deus. Na velha aliança, Deus, ele era localizado, ele tinha CEP. Era Jerusalém, era no Monte Moriá, onde havia ali a construção de um templo, era ali onde ele se revelava. Por isso, então, vocês vão entender por que todos aqueles homens, em especial, deveriam sair das várias partes de Israel e subirem para Jerusalém naquelas 3 festas, para fazer lá os seus votos, as suas orações, suas adorações. Porque somente em Jerusalém Deus poderia ser adorado. Somente lá. Era um testemunho localizado. Daqui a pouco vamos falar também sobre a casa do Senhor. Mas o testemunho era localizado. A adoração era naquele espaço que Deus havia determinado. Mas agora nós precisamos fazer uma pergunta. E hoje, dentro do aspecto da nova aliança, onde que deve ser feita a adoração? Agora vamos abrir juntos em João capítulo 4. João capítulo 4, nós temos a resposta. Naquela passagem que envolve a história da mulher samaritana, então tem todos os desdobramentos. Então, quando há uma conversa entre o Senhor Jesus e ela, então nós vamos ter aí a seguinte revelação, a partir do versículo 19, João 4, 19 em diante. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui está a resposta. Aquela mulher que era samaritana de Samaria, ela teve o seguinte raciocínio, né? Ela disse, olha, os nossos pais diziam que nós deveríamos adorar lá no monte. Que monte ela se refere aqui? Se você for lá em Deuteronômio, você vai ter essa resposta. É o 11:29, é o Monte Gerizim, chamado Monte da Bênção. Quando houve, o povo de Israel era um povo único, 12 tribos. Mas houve um momento, depois de Salomão, que houve uma secção. 2 tribos, Judá e Benjamim, tornaram-se o reino do sul. As 10 tribos tornaram-se o reino do norte. Houve uma cisão. Essas 10 tribos, então, elegeram Samaria como a capital. E ali nesse Monte Gerizim, eles construíram um templo. E ali, então, eles adoravam, porque havia uma separação entre reino norte e reino sul. Então, aí tem o povo samaritano e o povo judeu. Aí o Senhor Jesus vai corrigir esse pensamento. Não é nem lá no Monte Gerizim e nem aqui em Jerusalém. Então, o Senhor Jesus está quebrando a espinha daquilo que tinha sido estabelecido até então. A adoração agora não era mais localizada. A adoração teria uma característica espiritual, de realidade espiritual, porque os verdadeiros adoradores irão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Então, isso é muito importante para que nós entendamos. Na nova dispensação, nós temos essa realidade que os verdadeiros adoradores agora não precisam se deslocar para um local específico. Os verdadeiros adoradores podem adorar o Pai em espírito e em verdade em qualquer ambiente. Jerusalém, dentro daquele contexto, representava o testemunho de Deus na terra. E havia 2 coisas importantíssimas dentro de Jerusalém, que uma delas ficava no Monte Moriá e a outra delas no Monte Sião. A do Monte Moriá era o templo, no Monte Sião era o palácio. Então nós temos adoração e reinado. Adoração e reinado.
Se você estiver olhando na sua frente, você tiver um mapa, vamos dizer assim, uma foto de um aspecto geográfico ali em Jerusalém, então na sua direita você vai ver primeiramente o Monte das Oliveiras, você tem o Vale de Cedron, aqui você tem o Monte Moriá, um pouquinho mais baixo. Aí você tem um outro vale aqui você vai ter o Monte Sião, que é um pouco mais alto. E assim, depois vai chegar lá no Vale de Rinom. Mas o Monte Sião representa o reino e o Monte Moriá representa a adoração. Exatamente essas duas realidades. Então, quando nós pensamos isso na realidade prática, nós devemos entender o que o Senhor quer nos mostrar. Muito bem. Nós precisamos dar um passo mais agora aqui. Jerusalém aponta-nos para a realidade da igreja. Vamos pegar agora 2 textos. 1 Timóteo capítulo 3, a primeira menção. 1 Timóteo. E lendo esse texto, já vou inserir para vocês aquilo que eu falei que ia colocar sobre a casa do Senhor. A casa do Senhor que encontra-se em Jerusalém. Lá, conforme nós vimos em Salmo 122. Agora, em 1 Timóteo 3, versículo 15. Preste bem atenção que vocês vão ler. Diz Paulo, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder aonde? Na casa de Deus. Lembre-se lá de Salmo 122, a casa do Senhor, a casa de Deus, que fica em Jerusalém, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, a palavra de Deus está nos mostrando aqui que nós devemos entender como nós devemos proceder, como devemos agir na casa de Deus. Aí ele dá especificamente, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Mas será que esta igreja seria algo localizado como Jerusalém o era? Será que a igreja do Senhor tem CEP, tem endereço, tem CNPJ? Será que a igreja do Senhor tem isso? Como que nós podemos buscar uma resposta bíblica para isto? Hebreus, olha, capítulo 3, versículos 5 e 6, realmente, de uma maneira clara e limpa, explica para nós. Hebreus 3, eu vou ler o versículo 4 também, 4, 5 e 6. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo. Quando ele fala a casa de Deus como servo aqui, ele refere-se primeiramente ao tabernáculo, lógico, de Moisés, e depois, quando Salomão construiu o templo, é a casa de Deus, dentro do conceito da velha aliança. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Preste atenção agora. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Nós somos a casa de Deus, se guardarmos firmes até o fim, com ousadia e exultação da esperança. Mas aqui está, percebeu, Wagner? Nós somos a casa de Deus. Então, a casa do Senhor, a igreja do Senhor não tem CEP. A igreja, ela está reunida aqui nesta manhã, ou parte da igreja nessa cidade. Quando terminar essa reunião, a igreja vai para onde? Vai para casa. Mas nós podíamos fazer uma reunião lá no Igapó, debaixo das árvores? Poderíamos. A igreja foi lá no Igapó, sentou-se debaixo de algumas árvores, terminou a reunião, a igreja foi para casa. Então a igreja fecha as portas, vai para casa e é só reunir agora no domingo que vem. Não. A igreja é maridos, amai vossas esposas. A igreja é esposas, submetei aos vossos maridos. A igreja é pais, não irritei vossos filhos. A igreja é filhos, sejam obedientes aos seus pais. A igreja é servos, tratai com dignidade seus senhores. Senhores, tratai com justiça os seus servos. A igreja não para. Mas a igreja depois ela chega nesse ambiente e se reúne para ter comunhão, ouvir a palavra, adorar, partir o pão juntos.
Então, fica claro para nós que a grande lição, a primeira grande lição que nós temos no Salmo 122, é que quando fala, vamos à casa do Senhor, lá sim era um ambiente físico, estava em Jerusalém, lá era o Monte Moriá, mas para nós não, ir à casa do Senhor, nós somos a casa do Senhor, nós somos a igreja. Isso deve ficar claro. Então é a grande lição para nós, para entendermos os movimentos do Senhor. Então a igreja, ela não tem um endereço físico, ainda que ela pode estar reunida nesse lugar que tem um endereço, mas a igreja de Cristo, ela é uma realidade espiritual e não um lugar físico. Eu creio que nós compreendemos isso de modo bastante claro. Mais um texto, 1 Pedro, capítulo 2, um pouquinho adiante de Hebreus aí. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 4 e 5. Vai nos mostrar aí o material da construção desse edifício, dessa igreja. 1 Pedro 2, 4 e 5. Chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Não está claro para nós? Muito claro para nós. Nós estamos sendo edificados como pedras que vivem. Aí a Bíblia fala claramente, edificados como casa espiritual. Então, uma casa espiritual. Nós somos uma casa espiritual. Não somos vamos dizer assim, um grupo que tem, vamos dizer assim, uma igreja específica, tem CNPJ. Não, nós somos parte de um povo. Aqui em Londrina, quantas igrejas tem? Cuidado. Só tem uma. Só tem uma. Ela está espalhada por aí, em vários ambientes, mas só tem uma igreja, da qual nós fazemos parte. Nós fazemos parte de uma realidade espiritual. Volte para o Salmo 122, por favor. Então nós vimos exatamente que nós somos a casa do Senhor, que Jerusalém já não é mais o centro, né? Jerusalém, enfim, não é o centro de adoração, mas agora aqueles que adoram o Senhor, adoram em espírito e em verdade. Isso acontece no meio do povo de Deus. Nós somos esta expressão. Agora, no versículo 3 está escrito assim: Jerusalém está construído como cidade compacta. E o versículo 4, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Essa expressão, construída como cidade compacta. Isso é muito interessante. Quando Davi conquistou essa cidade dos Jebuseus, então era uma cidade extremamente colocada num local bem estratégico, e Davi conquistou. E havia moradas lá. E essas moradas, essas casas, eram como que coladas uma em outra, com alguns movimentos, lógico, estrategicamente colocados, como movimentos de ruas, de acesso, de saída, mas as casas eram exatamente grudadas uma na outra. Isso nos fala de uma coisa chamada, para nós aplicarmos, unidade. É uma cidade compacta. Ela é exatamente sólida em torno de si mesma. É assim que deve ser a unidade. É assim que, a partir da unidade, nós encontramos um caminho para uma comunhão perfeita. Então, a primeira lição é que a igreja é uma realidade espiritual, nós somos a casa de Deus, nós somos a casa do Senhor. E a segunda lição importante que nós já aprendemos aqui é que, na realidade, nós fomos chamados para expressarmos uma unidade. Como que nós podemos compreender isso? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4,
nos responde, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 4, 5 e 6. Olha só, vocês vão encontrar 7, 1 aqui. 7, 1. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui, vamos dizer assim, é a famosa expressão, os 7 em 1. Aqui está a característica da unidade. Há somente um corpo, um espírito, uma esperança, um Senhor, uma fé, um batismo e um só Deus que está em todos, age por meio de todos e age por meio de todos. Aqui está a característica da unidade. Para que nós possamos compreender que a partir da unidade nós temos o desenvolvimento da comunhão, pensemos na Trindade, na eternidade. Existe uma expressão na teologia que chama-se azeidade divina. Significa que Deus basta a si mesmo. Ele não precisava criar nada. Deus não teve um momento, de ansiedade e resolveu criar o mundo para fazer alguma coisa para distrair. Deus não precisava. E o que governava a Trindade? O princípio da cruz. O princípio da cruz é o princípio atemporal. O princípio da cruz é o princípio eterno. O princípio da cruz não é iniciado no tempo, porque o que regia a Trindade era o princípio da cruz. Como que nós podemos ver isto? Vocês se lembram quando o Senhor Jesus Cristo, então ele foi batizado? Então abre-se os céus, vem como uma pomba e desce sobre ele, e há uma voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, a ele ouvi. Vocês percebem o Pai lançando toda a glória no Filho? Isso é o princípio da cruz. Aí vocês irão verificar, em especial no Evangelho de João, muitas vezes o Senhor Jesus dizendo assim, o seguinte: eu vim, ou desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Assim como eu ouço, assim eu julgo. Uma comida eu tenho para comer, e esta é fazer a vontade do meu Pai. Ele não está jogando toda a glória para o Pai? Isso é princípio da cruz. Esse é o princípio da cruz. Quando o Espírito Santo vier, disse o Senhor Jesus, ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido de mim. Ele me glorificará. Olha só, isso não é o princípio da cruz, o Espírito Santo jogando toda a glória em Cristo, e assim há essa dança. Então o princípio eterno que governava a Trindade era o princípio da cruz. A unidade dentro desse princípio da cruz fez com que a comunhão tornasse possível. Então eu só posso ter comunhão abrangente com os meus irmãos quando o princípio da cruz for uma realidade. Quando nós entendemos verdadeiramente o que é unidade, que é sermos construídos como essa cidade compacta, como Jerusalém o foi, essa cidade impenetrável, indestrutível, do ponto de vista aqui espiritual, então nós vamos compreender o que Deus requer de nós. Essa unidade, que é fundamentada no princípio da cruz, nos leva, nos direciona para uma vida de comunhão, de intimidade com o Senhor. Essa é a grande bênção. Então, qual é a segunda e preciosa lição que nós temos no Salmo 122? Nós fomos chamados para desfrutar dessa unidade juntamente com a Trindade, para que a partir dessa unidade, fundamentada na cruz, nós possamos gozar de uma comunhão. É impossível nós gozarmos de uma comunhão em Cristo sem a cruz. Impossível. Nós somos tão diferentes, absolutamente diferentes, e aqui está a bênção da criação divina. Mas quando nós, cada um, aplica o caminho da cruz, então nós vamos provar exatamente
a manifestação da vida de Cristo sendo manifestada em cada um de nós. E é nessa manifestação é que nós vamos ter uma real comunhão. Essa é a grande bênção. Então, essa é uma grande e preciosa lição que nós temos diante dos nossos olhos. Volte para o Salmo 122, algumas considerações finais. Há muitas outras verdades que podem ser tiradas daqui, com certeza. Eu sei que os irmãos vão se debruçar e podem se debruçar aqui, nesse cântico, nesse terceiro cântico do degrau, né, do degrau, que vocês podem tirar muitas outras verdades. Eu procurei focar nesse ponto, para fazer a aplicação para nós, que nós, a igreja, somos uma realidade espiritual, e que nós somos chamados para desfrutarmos de uma unidade fundamentados na cruz, para que nós gozemos de uma real comunhão com o Senhor Jesus. Agora, apenas uma dica. Eu fiz aqui uma menção, um tipo de um resumo do Salmo 122, até para incentivar os meus irmãos, se o desejarem, trabalhar. Eu coloquei sim, Salmo 122, versículo 1, é lugar para se estar e lugar para alegria. Porque, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o lugar para se gozar, é o lugar para se estar. No versículo 2, pararam os nossos pés junto às portas de Jerusalém. Era um lugar especial para eles. A comunhão dos irmãos na igreja deve ser um momento de extremo gozo e extrema alegria. Versículo 3 diz assim: Jerusalém está construída como cidade compacta. É o lugar da unidade, como há pouco falamos. É o lugar da unidade, onde nós podemos desfrutar da unidade. Versículo 4. Para onde sobem as tribos do Senhor, como convém Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Aqui é o lugar da comunhão e da adoração. Para onde sobem as tribos do Senhor, e lá se encontram para oferecerem o que? Graças ao Senhor. Versículo 5, diz assim: lá estão os tronos da justiça e os tronos da casa de Davi. É o lugar onde nós encontramos o governo e a justiça celestial. E o governo e a justiça celestial se manifestam a partir do encabeçamento de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Versículos 6 a 8, vou ler aqui. Orai pela paz em Jerusalém, sejam prósperos os que te amam, reine a paz dentro dos teus muros e a prosperidade nos teus palácios, por amor dos meus irmãos e amigos. Eu peço, haja paz em ti. Vou até o versículo 9. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Aqui é o lugar da paz e da segurança. O Senhor deseja encontrar no meio do seu povo, exatamente, expressar a paz e a segurança. E por fim, o 9 já lido, é o lugar onde nós vamos desfrutar de todo o bem. Buscarei o teu bem. É onde nós nos reunimos para exatamente expressar esse desejo do nosso coração. Eu amo meu irmão, eu amo a minha irmã, eu quero o seu bem. Essa é a realidade. Então, são dicas e caminhos que nós podemos ter aí para estudarmos esse salmo de modo mais profundo. A igreja unida em Cristo expressa toda esta realidade, toda essa verdade. Como que nós precisamos do Senhor? Irmãos, nós estamos numa peregrinação, nós estamos numa subida. Os embates virão, nós estamos no mundo de trevas, nós estamos peregrinando num deserto. Peregrinando num deserto, nós não estamos perdidos num deserto. Nós não somos errantes nesse deserto, nós somos peregrinos desse deserto. Tem fontes, tem palmeiras, mas tem escorpiões e tem cobra. E nós estamos nessa peregrinação. E nós não devemos temer nessa nossa jornada, porque nessa escuridão terrível, sempre diante de nós será o quê? Iluminada. Essa escuridão será iluminada pela presença do Senhor em nossas vidas. Para finalizar, talvez, se não todos aqui, já ouviram falar do livro Peregrino, de John Bunyan.
Esse livro foi escrito no século XVII. Esse irmão, ele foi preso. Esse foi preso porque ele começou a pregar o evangelho sem autorização da igreja anglicana. É um livro que você precisa ler. Chama-se O Peregrino. E ele realmente, dentro das jornadas, ele vai ter muitos momentos assim que vai nos ensinar preciosas lições. Preciosas lições. Eu não quero dar spoiler do livro aqui, mas eu vou só ler uma frase que ele, já dentro do final da sua vida, ele escreveu o seguinte, eu quero ler para vocês. Me vejo agora no término da minha viagem. Os meus dias de trabalho se concluíram. Vou ver agora aquela cabeça que por mim foi coroada de espinhos e aquele rosto que por minha causa foi cuspido. Até agora a minha fé nele tem me dirigido, porém agora em diante a sua companhia será o meu grande deleite. Aqui está. Fica esse incentivo. Se você gosta de ler ou não gosta, leia O Peregrino, John Bunyan. Que o Senhor conceda graça à nossa peregrinação, irmãos. Que verdadeiramente nós possamos estar alinhados com a vontade do Senhor. Que os nossos olhos sempre estejam fixos no alto. Elevo, como diz o salmo anterior, elevo meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Que o Senhor manifeste a sua graça em cada um de vocês. Nosso maravilhoso Pai, nós somos tão agradecidos a Ti. Obrigado porque mesmo numa jornada tão às vezes, Senhor, cheia de dificuldades, cheia de desafios, o Senhor tem demonstrado a sua presença, tem demonstrado o seu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é mais real do que esse ar que nós respiramos. Toma em Tuas mãos o Teu povo, Senhor. E nessas subidas, Senhor, nessas escaladas, que o Senhor nos socorra. O que nós queremos é ser conformados à imagem do nosso amado Senhor Jesus Cristo. No nome dele nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos.